Muito bem, mais uma vez, nos reunimos para que a gente estude o livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 67, dia 18 de dezembro de 2023. Nós estamos no capítulo 17, na verdade, vamos iniciar hoje, que trata das predições do Evangelho. Então, no Evangelho, ele tem várias predições, por Jesus principalmente, e ainda que seja dos profetas, das Escrituras, mas é ele quem diz, né? E, e ele começa, nós vamos começar os itens de 1 a 21, nós vamos ver o Ninguém é profeta em seu país, esse item, a morte e paixão de Jesus, a perseguição dos apóstolos, as cidades impenitentes e a ruína do templo de Jerusalém. Então, nós vamos estar estudando isso, vamos perceber as predições de Jesus, né, com relação à à passagem dele pela terra. Ele predisse isso aos apóstolos, né? Na verdade, antes discípulos, apóstolos só depois que ele desencarnou. Então, vamos lá. Então, nós vamos estar é, começando pelo Ninguém é profeta em seu país. E aqui nós estamos, então, capítulo 17, Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em seu país, o item número 1. É chegando à sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de modo que, tomados de espanto, eles diziam: de onde veio para ele essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho desse carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos Jacó, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão elas entre vós ou entre nós? De onde vê, pois, a ele todas essas coisas? E assim tornavam-no um motivo de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só é sem honra em sua terra e na sua casa, e não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso é Mateus, está em Mateus, né? Então, as pessoas que viam ele, né, quando ele ia pregar nas sinagogas, viam ele e perguntavam: de onde que vem tanta sabedoria? Como é que ele faz todas essas curas, esses milagres, né? Não é ele o filho de Maria? Então, eles estão identificando Jesus aí nesse trecho do Evangelho de Mateus. E aí Kardec faz a consideração dele, né? Jesus enunciou aí uma verdade transformada em provérbio, que vale por todos os tempos e a qual se poderia dar mais extensão, dizendo-lhe que ninguém é profeta enquanto vivo. Isso é interessante do jeito que ele coloca aqui. É, nós temos um ditado que fala muito parecido, que fala assim: santo de casa não faz milagre. Então, é isso, nenhum profeta, enquanto vivo, é, ele é considerado, né? Respeitado, ouvido, né? Ou ainda, Jesus fala que ninguém é profeta na sua própria terra, né? Na linguagem atual, essa máxima é entendida como o pouco crédito do qual um homem goza entre os seus e aqueles no meio dos quais vive, da pouca confiança que lhes inspira, pela superioridade do saber e da inteligência. Então, a pessoa pode ser muito inteligente, pode ser muito sábia, mas ela não tem esse reconhecimento, né? Se há exceções, são raras e, em todos os casos, nunca são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode-se explicar assim. Então, quando Kardec está explicando isso, ele está dizendo que, na verdade, é a ignorância, é a fraqueza humana, né, que não permite que as pessoas sejam assim, as pessoas sábias sejam consideradas, né? O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma forma de igualdade material que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual
se tem sido companheiro ou comensal, que saiu do mesmo meio e do qual se viu as primeiras fraquezas. Então, nós que fomos criados com um grupo de pessoas, então a gente vê de igual para igual. Então, não vê como alguém assim diferenciado, uma pessoa que tem alguma coisa a oferecer. Então é isso que ele está querendo dizer, que nós, quando temos essa convivência, nós não vemos diferença. É muito igual, né? É muito parecido. E assim que nós reconhecemos. O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Então, no caso, o nosso orgulho não permite que a gente veja as pessoas subindo. Nós temos que aguentar ver uma pessoa que está se projetando. Então, nosso orgulho não permite assumir isso, né? Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quando se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Então, isso é muito comum. As pessoas, por inveja, por despeito, abafar o crescimento da outra. E para isso, nem tem que gritar, mentir, fazer alguma coisa que mostre a todo o resto que essa pessoa não é superior, não é maior. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, é parte da nossa natureza, né? Natureza humana. Então, como ele fala, é, eles se creem engrandecer e ainda ofuscar o outro pelo barulho que fazem, né? Isso, em tempos dessa mídia social, né, dessas redes sociais, então aí é que a coisa fica pior, né? As pessoas maldizerem, criarem notícias falsas, tudo isso é muito, muito comum, né, nos dias de hoje. Tal foi e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seu horizonte moral. Então, enquanto a gente não deixar de lado esse lado material nosso e pensar no espiritual, não que a gente vá fazer voto de pobreza, não é isso, não, mas dar mais valor para as coisas espirituais. Hoje nós damos muito mais valor para as coisas materiais e nos esquecemos e muito da nossa natureza espiritual. Também esse julgamento dos que é, é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Então, como ele fala, né? O julgamento é dessas pessoas mesquinhas, pessoas vulgares. Por outro lado, faz-se geralmente dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. É interessante como a gente vê as coisas assim, da, enquanto a gente está convivendo com a pessoa, a gente não dá o devido valor. Quantas vezes a gente não pensa assim, puxa vida, passaram pela civilização, pela história, grandes personagens. Então a gente fala de um personagem aí, né, que passou pela história. E não foi, naquele momento, devidamente reconhecido. Aí passa um tempo, ele morre, e de maneira talvez até assim, que seja exemplar, é, e aí vai, né, um sacrifício, enfim, o que seja. Aí, depois de desencarnado, depois de morto, as pessoas dão valor. Nossa, como ele era realmente especial, tudo isso. A gente vê isso quando, sei lá, cantor que desencarna, né? Aí fazem homenagem, tudo. Mas enquanto ele estava nos últimos dias da vida dele, passando dificuldades, ninguém fez nada por ele. Então, não é comum da gente valorizar as pessoas enquanto estão em vida. E o material fala muito alto, realmente, né? Por outro lado, faz-se geralmente dos homens que se conhece, já falamos isso aí, né?
Então vamos lá, mais para frente. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar, nem sentir, como todo mundo, que a sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. Então, é exatamente isso que ah, ah, as pessoas são esquecidas, elas são até, como fala, despojadas de humanidade. Não é uma pessoa nem que faz parte da humanidade, né? Então, realmente não dá o devido valor, né? No contato diário da vida privada, desse dia a dia nosso, né, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue do vulgar. Então, o nosso dia a dia a gente realmente vê isso, os homens mais assim voltados para o material, vivem para o trabalho, vivem para a matéria, vivem para a conquista material. Então tem gente que é isso o dia a dia dele, né? O homem corpóreo, né, o encarnado, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual, que só impressiona o espírito. Então, o homem corpóreo ele quase que anula, quase que cancela, quase que faz desaparecer o homem espiritual, que não é do interesse dele, né? De longe, só se vê os clarões de gênio, de perto, só se vê as limitações do espírito. Então, no dia a dia, a gente vai vendo as pessoas e vai percebendo que é isso, o quanto limitados são. Depois da morte, não pode haver mais comparação. Só subsiste o homem espiritual e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo esteja mais distante. Então, quando nós desencarnamos, deixamos esse homem material para trás, nivelamos todos, somos só espírito. Somos só espírito no sentido assim, já não temos mais o corpo físico, já não vivemos mais nesta vida, neste planeta, nesta situação. Então, nós passamos a viver a vida espiritual. E aí, vamos estar, como ele fala assim, né? É, a gente vai estar muito distante. Aquele homem corpóreo está longe, né? Já não tem mais a mesma importância, né? E aí, as coisas do espírito é que são importantes. Eis porque os homens que marcaram sua passagem sobre a terra com obras de um real valor são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. Então, gente, é aquilo que a gente estava falando, só vai ser valorizado depois de morto. Aí o real valor dele vai aparecer, que aí já não está mais entre os encarnados, né? São julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos desapareceram. Os antagonismos pessoais não existem mais. Então já não tem mais o que condenar, o que comentar, o que, enfim, julgar, né? A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra do Espírito, aceita-a sem entusiasmo cego e, se for boa, rejeita-a sem rancor se for má, abstração feita da individualidade que a produziu. Então, o julgamento nosso é mais desinteressado, né? Então, a gente vai estar, quando a pessoa desencarna, nós, humanos que ficamos, vamos ver com outros olhos, né? Jesus podia escapar das consequências desse princípio inerente à natureza humana, já que vivia num meio pouco esclarecido e sem homens inteiramente mergulhados na vida material. Então, ele podia, ninguém, né, as pessoas podiam não reconhecer nele, né? É, assim, não criar os comentários, né, sobre ele, porque ele vivia num meio muito pobre, muito limitado, né? Eram aqueles esfarrapados, aqueles pobres, doentes, né, que iam buscar nele a cura,
não só a cura do físico, né, do corpo, mas também a cura do espírito, dos males espirituais, né? Seus compatriotas só viam nele o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e indagavam o que o poderia tornar superior a eles e lhes dar o direito de censurá-los. Jesus censurava eles, né? Então, por que que ele era diferente dos outros? O que que dava a ele esse direito, né? Por isso, quando Jesus comprovou que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus que o desprezavam do que para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam e no meio onde encontrava simpatia. Então, ele ia buscar as pessoas que ouviam ele e não as pessoas que não davam valor para ele, que não ouviam. Ele tinha que ser ouvido, ele tinha que trazer a palavra dele, né? Para que depois ficasse no Evangelho, para a posteridade, para a gente. Então não adiantava ele malhar em ferro frio, falar com pessoas que eram surdas, como ele mesmo falou, é como dar pérolas para porcos. Então, os porcos não veem valor nas pérolas. É isso que ele queria dizer. Assim como aquelas pessoas da sua convivência não viam nele o valor que ele tinha, né? Pode-se fazer uma ideia de quais sentimentos seus parentes nutriam e, em relação a Jesus, pelo fato que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram em uma reunião onde ele se encontrava, para levá-lo dizendo que ele tinha perdido o juízo, né? Isso pode ser visto em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Assim, por um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Pelo outro, ele era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é dessa forma que agem atualmente em relação aos espíritas. Então, Kardec, já no século XIX, nesse livro que já tinha percorrido, né, já era o último livro, né, que ele tinha escrito, então já tinha, o espiritismo já tinha avançado, né, já era reconhecido, tinha bastante adepto. Então, ele já podia dizer, tá vendo? Do mesmo jeito que agiam com Jesus, agem com vocês, com nós espíritas, né? E não é realmente, não é, não é mentira isso aí, né? É uma verdade, porque até hoje as pessoas realmente fazem alguma distinção. Interessante que eu fiz um convite para uma pessoa para ir para o centro, porque ele estava levando a mãe dele. Ele falou: vou deixar minha mãe, que a mãe é simpatizante do espiritismo, está visitando aqui, então ela queria conhecer a casa espírita, né, o estudo que está sendo feito. Então a gente falou, bom, ele levaria a mãe, deixaria lá, depois sairia e voltaria quando tivesse terminada a reunião. Então eu falei para ele, falei, você pode assistir, né? Pode ir lá ver por curiosidade, ou então você pode ir pode assistir através do Zoom, né? Onde você estiver, no carro, enfim. Aí você assiste lá para ver do que se trata, porque eu não sei o que você tem com relação a qual é o seu pensamento, suas conclusões e tal. Mas ele realmente não é do interesse dele, não quer ver, não quer entrar lá, tal. Então, tá bom, não tem problema nenhum. É, a gente aceita, né? Ou seja, a gente acha que é um direito da pessoa, então não fala mais nada. Mas é isso. Existe preconceito, existe perseguição, ainda que velada, né? Por parte das pessoas que não conhecem o Espiritismo, é, fazem essa perseguição aos espíritas. E Kardec fala assim que a mesma maneira que Jesus era perseguido por levar a verdade para as outras pessoas, né? E esses devem se lamentar de não mais serem bem tratados, de não serem mais bem tratados pelos seus
concidadãos do que foi Jesus? Então, nós devemos lamentar isso, né? É a mesma coisa, né? Não adianta, não tem por que lamentar, é a realidade. O que não tinha nada de espantoso há 2000 anos entre um povo ignorante é mais estranho no século XIX, que foi quando foi escrito esse livro, entre as nações civilizadas. Então, tudo isso que Jesus falou naquela época não era bem aceito. E então, com o tempo, depois passado muito tempo, 2000 anos praticamente se passaram, e Jesus, hoje, né, ao longo do tempo, claro, foi aumentando esses adeptos, esses crentes no Evangelho, e então, devagarinho vai aumentando isso, mas não é tanta gente como deveria ser, né? Já que as palavras dele já há 2000 anos que vem repercutindo, ou quase isso. Então, no século XIX, ele está falando do espiritismo, né? Que as pessoas não, mesmo nas nações mais civilizadas, não têm interesse nisso. Bom, outra coisa que Jesus falou foi sobre morte, né? A morte dele, a paixão, a morte e paixão de Jesus. Então, o item número 3. Depois que ele curou um lunático, né? Aí vem a descrição. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E quando todos estavam admirados do que fazia Jesus, ele disse a seus discípulos: Colocai bem no vosso coração o que vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles nunca entendiam essa linguagem. Era-lhes de tal forma oculta que não a compreendiam e temiam interrogá-lo sobre esse assunto. Para eles era um tabu, e eles tinham medo daquilo, surpreendia eles quando Jesus falava que vocês vão entregar na mão dos homens, né, a minha vida. Desde então, esse é o item 4, né? Desde então, Jesus começou a revelar a seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém. E aí sofreria muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que seria posto à morte e que ressuscitaria no terceiro dia. Isso está em Mateus. Bom, ele está fazendo uma previsão. Então, essa é justamente nesse tema que nós estamos, né? As, as previsões, ou as predições do Evangelho. Então, no Evangelho está essas previsões, o que aconteceria com Jesus, da boca dele próprio, falando, né? Logo que chegou a Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos homens, e eles o farão morrer. E ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Então, vários dos evangelistas falaram a mesma passagem e muda um pouquinho a forma tal do entendimento, da lembrança, tal, mas foi isso é, que ele falou, que ele iria morrer pela mão dos homens, né? E que ressuscitaria no terceiro dia. Ora, Jesus, indo a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos e lhes disse, isso agora é de Mateus também, né? Não vamos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue, desculpa, nós vamos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o libertarão aos gentios, a fim de que eles o tratem com escárnio, o chicoteiem e o crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. Então, ele fez essa previsão e foi justamente o que aconteceu, né? Ele teve o sacrifício dele, tudo, e depois foi crucificado, né? Sacrifício, assim, a agressão que ele sofreu. Item número 7. Em seguida, Jesus, chamando à parte os 12 apóstolos, lhes disse: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo aquilo que foi escrito pelos profetas no tocante ao Filho do Homem vai ser cumprido, porque ele será entregue aos gentios, zombar-se-á dele,
chicoteá-lo-ão e escarrarão no seu rosto. E após o que ele será chicoteado e o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia. Isso também Lucas, né? E aí ele segue aqui. Mas eles não compreenderam nada de tudo isso. Essa linguagem era-lhes velada, e eles não entenderam absolutamente nada do que ele lhes dizia. Então, para eles, eles não compreendiam como é que que tava, sobre o que Jesus estava falando, né? Segue mais no item 8. Jesus, tendo terminado todos os seus discursos, disse a seus discípulos: Vocês sabem que a Páscoa se fará em 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, o príncipe dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio do grande sacerdote chamado Caiafás e tomarão conselho entre eles para encontrar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E eles disseram: É preciso apenas que não seja durante a festa, para que não provoque qualquer tumulto entre o povo. Mateus. Então já estava tudo organizado, já estava tudo já previsto, inclusive os cuidados de não provocar toda aqueles visitantes que vinham lá, que a cidade estava cheia, né? Com, com as pessoas que iam para a festa de Páscoa, né? O item número 9. No mesmo dia, alguns fariseus vieram lhe dizer: Vai-te, saia desse lugar, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu-lhes: Vá dizer a essa raposa: Tenho ainda que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado por minha morte. Lucas. Então, mesmo ele, né, sendo aconselhado a sair de lá, ele queria que cumprissem as escrituras, né? Então ele estava ali para isso, né? E as escrituras falavam que ele ia sofrer, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Perseguição dos apóstolos, item número 10. Aí ele vai falar também agora dos apóstolos, né? Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias e eles vos chicotearão nas suas sinagogas. Vós sereis levados por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes dar testemunho, bem como às nações. Isso está em Mateus. Mateus ouviu isso de Jesus e registrou, né, que os apóstolos seriam sacrificados também, seriam agredidos, né? Também, no mínimo. Eles vos expulsarão da sinagoga, e tempo virá no qual aquele que vos fará morrer crerá estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Eles vos tratarão dessa maneira, porque não conhecem nem meu Pai e nem a mim. Ora, eu vos digo essas coisas a fim de que, quando o tempo vier, vós vos lembrareis do que eu vos disse. Também é João, né, que está citando essa passagem. Está falando dos apóstolos, por tudo que eles vão passar. E tudo isso em nome de Jesus, por conta de Jesus, né? O item número 12. Sereis traídos e entregues aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes e por vossos amigos. E se fará morrer vários entre vós, e sereis odiados por todo o mundo por causa de meu nome. Então, por causa de Jesus, eles vão ser entregues pelas pessoas de maior confiança deles. Então, quando ele fala os pais, os irmãos, os parentes, ele está falando que são pessoas que são realmente de confiança dos apóstolos, né? E aí vem o martírio de São Pedro, né? No 13º item.
em verdade eu vos digo, quando éreis mais moços, vós vos cingieis a vós mesmos e íeis onde queríeis. Mas quando fordes velho, estenderão vossa mão e o outro vos cingirá e conduzirá para onde não desejareis. Então, esse cingir é usar algum tipo de adorno, pode ser uma coroa, pode ser um cinto, né? Então, esse é um dos significados de cingir e que deve estar alinhado com o que Jesus está falando aí, né? Então, quando ficarem velhos, né? é, então, eles é que é, estariam sendo conduzidos, né? Hoje não, cada um pode cingir a si próprio e caminhar onde quiser. Ora, ele dizia isso para frisar com que tipo de morte Pedro deveria glorificar a Deus, né? Isso está em João. Agora ele fala das cidades impenitentes. Ele compara as cidades que não ouviram ele, né? Então ele começou a fazer reprovações às cidades nas quais tinha feito muitos milagres, por não terem se arrependido. Então, na verdade, Jesus tinha uma preocupação. Ele queria mais era a transformação das pessoas e não a cura dos corpos. E ele fazia curas também. A misericórdia dele não permitia que ele visse uma pessoa sofrendo e ela permanecesse. Se ela tinha merecimento, ela era curada. Então, as cidades que ele passou, muitas tiveram curas, né? E, e ele fala exatamente delas, né? Ai de ti, Curuzaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que acontecerem no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, não, a longo tempo, eles teriam feito penitência, vestindo-se com sacos e cobrindo-se com cinza. Então, ele está falando dessas duas cidades, né? Curuzaim e Betsaida, onde lá ele passou, lá ele curou tudo, e as pessoas não reconheceram, né? E ele compara, se fosse em Tiro, é uma outra cidade, ou em Sidom, também outra cidade, eles teriam feito penitência, eles teriam reconhecido Jesus e teriam mudado, né? Então, é por isso que vos declaro que no dia do julgamento, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente que vós. Então, teria é, essa, esse reconhecimento, né? Por ter feito a penitência, né? Eu teria feito a penitência. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu. Tu serás aviltada até o fim do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma, ela subsistiria talvez ainda hoje. É por isso que te declaro que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Então, ele está falando das previsões, né, das predições. Mas ele fala da importância da mudança, né? Não foram todos que mudaram, não foram todas as cidades que tiveram, assim, que caiu a ficha, né, da mudança espiritual, do reconhecimento de Jesus e da mudança realmente para moralmente, né? Então, a ignorância de outras cidades, do povo de outras cidades, iria de alguma forma proteger elas, mas já aquelas que foram, assim, que tinham, é, assim, o dever de reconhecer, né, a Jesus, a mudança que ele estava propondo, né? Então, para eles não, assim, a penitência será maior, né? O castigo será maior, né? Porque a ignorância acaba protegendo as pessoas, acaba os povos e tudo, né? Já o esclarecimento, a pessoa saber que está errando, saber que está deixando de fazer alguma coisa, então aí é muito pior, né? Aí sim a responsabilidade é maior.
Aí ele fala da ruína do templo de Jerusalém. Então, isso é interessante também. Ele faz uma previsão, né, do que vai acontecer com o templo de Jerusalém, que, segundo diziam, iria, assim, ia ficar em pé para a eternidade, né? Milhares de anos ia ficar em pé. Então, item número 15. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se aproximaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza desse edifício. Mas ele lhes disse: Vede vós todas essas fortificações? Eu vos digo em verdade, elas serão a tal ponto destruídas que não restará pedra sobre pedra. Mateus. Isso é verdade. O templo de Jerusalém foi destruído mais de uma vez. Reconstruíram tudo, chegou um momento que pararam, né? Não, ninguém mais estava reconstruindo. Não valia a pena, por isso que Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele estava fazendo uma predição, né? A 16º item, né? Chegando em seguida, próximo a Jerusalém, e contemplando a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu reconhecesses, ao menos nesses dias, que ainda te é dado aquele que pode te proporcionar a paz. Mas agora tudo isso está fechado aos teus olhos. Também virá um tempo infeliz para ti, onde teus inimigos envolver-te-ão de trincheiras, onde te encerrarão e te confinarão de todas as partes, te confinarão de todas as partes. Eles te absterão ou te abaterão por terra, e tu e teus filhos que estão em teu meio, e não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Isso está Lucas. Lucas entrevistava os apóstolos, Maria, e aí ele tinha a mesma informação de quem escreveu, né, que era coincidente. Então, Jesus está lamentando que as pessoas não se transformaram. Então, foram, assim, tiveram a consequência de tudo isso, né? 17º item. Entretanto, é preciso que eu continue a caminhar, hoje e amanhã, e o dia seguinte, porque não é possível que um profeta sofra a morte, a não ser em Jerusalém. Então, a ignorância, a, assim, o conservadorismo daqueles que detinham o poder da religião, né? Então, eles eram contra tudo isso e não permitiam. Quem quer que fosse falar sobre outros temas, né, que não aqueles que eles estudavam, estava sujeito a ser é, até sacrificado, né? Assim como foi Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que são enviados por ti. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintos sob suas asas, e tu não o quiseste. Bom, Jerusalém poderia ter tudo, né? Todo esse conhecimento, porque era um profeta atrás do outro. E por Jerusalém ele estava falando os judeus da época, né? Porque a cidade é só uma arquitetura, um lugar físico. As pessoas é que contam, né? Então eram elas que representavam esses que ele está falando aqui, né? O tempo se aproxima em que vossa casa permanecerá deserta. Ora, eu vos digo, em verdade, que vós não me vereis doravante, senão até que me digais: Bendito seja aquele que venha em nome do Senhor. Então, Lucas escreveu, né, isso aí. Então, ele estava falando que é, o, vai chegar um dia que a casa vai estar deserta. Ele estava dizendo assim que não vai ter tantos adeptos, né? Que não vai ter a mesma população que tinha, né? Porque haverá realmente essa destruição.
Então ele estava falando do futuro, né? Quando virdes, né, quando vocês enxergarem um exército cercando Jerusalém, sabeis que a sua desolação está próxima. Quantas invasões não teve? Nossa, ah, ah, quanta, quantos não foram até lá os mouros, né? Depois os cruzados, né? Que iam lá recuperar, né? A cidade, né? Claro que tinha outros interesses, tudo, mas era isso, eles acabavam destruindo tudo de novo, né? As pessoas que estavam lá eram assassinadas, né? Eram combatidas. Então, e ele falando, então, quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabeis que a sua desolação está próxima. Então, aqueles que estiverem na Judéia, desapareçam para as montanhas. Aqueles que se encontrem dentro dela, retirem-se. E os que estiverem nos arredores, não entrem nela jamais. Então, ele estava falando, estava fazendo a previsão e estava aconselhando. Mas, pelo visto, foram poucos que seguiram aquilo que ele falou. Tanto que a cidade continuava na mesma situação que estava. Não acreditavam e continuavam fazendo exatamente o que faziam, né? Porque serão, então, os dias da vingança, a fim de que tudo o que está nas Escrituras seja cumprido. Então, ele sempre falava isso, que tinha que cumprir as Escrituras, tinha que cumprir. Então, vieram antes esses profetas, falavam que ia acontecer, tanto que estavam esperando Jesus vir, né? O único problema é que esperavam um rei guerreiro, né? Que nasceria lá e numa classe bastante elevada, numa casta elevada, e iria livrar os judeus, né? Então ele falava, a fim de que tudo o que está na Escritura seja cumprido. Infelizes daquelas que estiverem grávidas ou nutrizes em seus dias, porque essa terra será batida pelo mal, e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Então, olha o que ele está falando, ele está prevendo o que ia acontecer. E foi isso mesmo, as invasões não foram poucas. As barbaridades que fizeram também não foram poucas, né? Eles passarão pelo fio da espada, então matarão com a espada, né? Serão levados cativos para outras nações, porque eram feitos também os escravos, né? E Jerusalém será esmigalhada aos pés dos gentios, até que o tempo das nações seja cumprido. Então, tudo isso que aconteceria, tal, que aconteceu, seguirá acontecendo até que o tempo das nações seja cumprido, até quando chegar o momento de parar tudo isso, de se transformar. Então, hoje a gente pensa que o mundo está sem rédeas, né? Tá solto aí, só tem barbaridade. No entanto, não é isso. É um momento na civilização onde não tem um entendimento, existe uma falta de fraternidade, né? Então, essas guerras acabam acontecendo, né? Então, Jesus já estava indo para o suplício, né? Está indo caminhando lá, né? Então vem a descrição. Ora, ele estava seguido de uma grande multidão de pessoas e de mulheres que se batiam no peito e que choravam. Mas Jesus, voltando-se, lhes disse: Filhas de Jerusalém, nunca chorais por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque virá um tempo em que se dirá: Felizes as estéreis e as entranhas que nunca portaram filhos, e os seios que não tenho nunca nutrido. Começarão então a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e as colinas: Cobri-nos, cobri-nos. Porque se eles tratam dessa forma o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Lucas também, né? Então, aqueles naquela época que seriam descendentes daquelas pessoas que estavam participando do martírio, né, do sacrifício de Jesus, né,
Então ele pedia: não chorem por mim, mas chorem pelos descendentes de vocês que vão sofrer muito, porque aqui vai ser um local de muito sofrimento. Ele estava fazendo uma previsão, né? O item número 20. A faculdade, Kardec agora explica, né? A faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência. A presciência é a previsão, né? Jesus a possuía, então ele tinha essa faculdade, como todas as outras. Então ele tinha outras faculdades também, em meio a elas tinha essa e em um grau elevado. Ele pôde, pois, prever os acontecimentos que sucederam à sua morte, sem que aí houvesse algo de sobrenatural, pois os vemos acontecerem sob nossos olhos nas condições mais comuns. Então, ele está dizendo, né? Kardec fala: olha, Jesus tinha essa capacidade, né? E num grau elevado. E ele pôde ver tudo isso e falar, né? E as coisas que acontecem diante da gente, é, a gente acaba nem acreditando, né? E aquilo que Jesus fazia não era nada de sobrenatural, era a coisa mais natural do mundo. Uma pessoa se projetar no tempo, né? No futuro, e, e poder retornar com com conhecimento, isso nos dias de hoje é possível, através da mediunidade, gente que faz isso, né? Ou através do sonambulismo, né? Então, seguindo, né? Não é raro que os indivíduos anunciem com precisão o instante de sua morte. É que sua alma, no estado de libertação ou de liberação, é como o homem da montanha. Ela abrange a rota a percorrer e visualiza o fim. Então, no capítulo 14, número 1, ele fala isso, sobre a previsão, né, fazer essa predição. É como se uma pessoa tivesse no topo de uma montanha e de lá ela vê tudo acontecendo, né? A pessoa onde está indo, o destino que vai chegar, se ela vai ser assaltada ou não. Nós já estudamos isso, né? Então, é só para relembrar, né? Devia ser um tanto mais natural em Jesus que, tendo a consciência da missão que viera cumprir, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. Infelizmente é isso. Ele teve que passar por isso, para que pudesse ficar gravado na história todo o sacrifício, tudo aquilo que ele fez, e as escrituras terem, as escrituras assim, ah, aquilo que foi previsto, né? Que acontecesse, né? A visão espiritual, que era permanente dentro dele, ele tinha isso, né? Assim como a penetração do pensamento, devia lhe mostrar as circunstâncias e a época fatal. Então, por isso que ele falou que ia acontecer, e aconteceu. Falava para os discípulos, e eles, apesar de não entenderem ou não quererem entender, então eles não queriam falar nisso, né? Tinham medo de perguntar, né? Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo e a de Jerusalém, as desgraças que iriam ferir seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, por isso que ele falava, né, quando ficasse sozinha lá, né, abandonada lá, a igreja e os arredores, né? E, finalmente, o item 21, a incredulidade que não admite a vida espiritual, independente da matéria, não pode compreender a presciência e, portanto, a nega, atribuindo ao acaso os fatos autênticos que ocorrem diante de seus olhos. Deve-se notar que a descrença retrocede antes do exame dos fenômenos psíquicos, que ocorrem em toda parte, sem dúvida, por medo de que nesses fenômenos a alma surja e lhe desminta. Então, isso é o que fatalmente vai acontecer, né? A alma surge, né? Ou seja,
na condição de espíritos, nós vamos perceber que isso tudo era verdade, né? Então, esse era o ponto que Kardec queria dizer, né? Quando falou a respeito das predições do Evangelho, né? Então, Kardec faz os comentários em cima do que Jesus falou, né? Quando ele falou que ninguém é profeta em seu país, depois tudo que ele passou, ele previu isso tudo, previu a perseguição dos apóstolos e também falou das cidades que não tinham, eh, que não davam o devido valor, né, para as predições dele, para tudo aquilo que ele falava, né, que e também, principalmente, a transformação que ele buscava nas pessoas. Por isso ele falava para o povo, né? Então é isso. A gente vai seguir com as predições da próxima sessão de estudos. E eu agradeço muito por você ter chegado até aqui assistindo a essa gravação. E rogo a Jesus que te abençoe, aos seus, ao seu lar, os locais onde você se encontra, onde você frequenta, né? E que possa sempre ter essas bênçãos do nosso querido Mestre. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.